Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos. Vamos começar o nosso direto, entretanto. Boa noite a todos. Vou desligar aqui o som disto. Se alguma vez experimentaste implementar o hábito de treinar, qualquer hábito, e não conseguiste implementar, se tentaste começar a treinar e entretanto paraste, se ainda não tiveste coragem, ainda não conseguiste implementar o hábito de tornar mais saudável, então esta live é para ti. Esta live é uma das lives que está inserida numa semana de transformação até dia 22. Por isso estão todos convidados. Aproveitem. Vou convidar aqui o nosso convidado, o Tito Benjamin, aqui no Instagram, porque aqui no YouTube e no Facebook já aqui está. Estás-me a ver? Ora bem, convidei aqui já. Entretanto, bem-vindo, Tito. Já me estás a ouvir? Que é grande ideia. Estou a ouvir muito bem. Muito bem, muito bem. Como é que estamos? Já dei aqui uma pequena introdução do que é que nós esperamos, não é? Para aquelas pessoas que já tentaram implementar o hábito de treinar, de se tornar mais saudáveis. Quem diz treinar também diz comer melhor, comer mais saudável, ou apenas estabelecer rotinas mais saudáveis na sua vida e não conseguir. Voltam sempre ao mesmo, ou seja, são influenciadas pelos amigos, são influenciadas pela sua envolvência e é só desculpas, atrás de desculpas e nada, não conseguem. Então esta live é para você, para essas pessoas. Para já peço que te apresentes. Ora, antes de mais, Greg, obrigado. Sou muito grato por este convite, por este teu convite. E é a primeira vez que eu estou assim a dobrar, estás a ver? É como eu? Aqui no Instagram e no YouTube, no Facebook. Então estou-te a ver a dobrar. Estou-te a ver que no YouTube tu tens uma casa diferente, pá, o que é espetacular. É verdade. Por acaso nem sei como é que isto ficou assim, mas está certo. Acho extraordinário. Olha, então apresentando, meu nome é Tito Benjamin, eu sou Happiness Coach, gosto de me considerar coach de felicidade, em que basicamente eu sou coach, ou seja, eu ajudo pessoas a superarem desafios e a serem cada vez mais felizes, ou seja, a serem a sua melhor versão e assim cada vez mais felizes. Porquê? Porque se nós formos individualmente mais felizes, nós seremos um mundo mais feliz. Então, este sou eu, sou alguém com energia. A minha mãe dizia que eu tinha bicho carpinteiro no rabo, vê lá. Alguém que gosta de pessoas, amo pessoas, amo a evolução, amo aprender. E este sou eu, sou alguém que gosta de ajudar, gosto de servir e esse é o meu propósito. Portanto, e uso esta área, uso o que faço para alimentar o meu propósito. Então, basicamente, sou eu, Tito Benjamin. Bem-vindo, Tito, e desde já muito obrigado por teres aceito o convite, por estás inserido aqui nesta aula de hoje para ajudar aqui quem quer começar e quem já começou e não conseguiu implementar hábitos saudáveis, mais saudáveis. Começo-me também a apresentar, porque alguns seguidores que calhar não me conhecem. O meu nome é Gregory, sou da zona de Catanhedo, já estou nesta área do fitness há mais de 10 anos e adoro ajudar. Tal como o Tito, temos algo em comum, adoramos ajudar pessoas. E é por isso que nós estamos aqui a influenciar as pessoas e desta forma tentar influenciar cada vez mais, nem que seja grão a grão, como se costuma dizer, grão a grão, enche a colinha ao papo. E nós, grão a grão, se calhar vamos começar a influenciar cada vez mais pessoas. E é isso que nós queremos, é influenciar-vos e tornar-vos outras pessoas, serem outra pessoa, uma pessoa saudável, uma pessoa vencedora, uma pessoa confiante, leve, feliz, como diz o Tito, e muito bem. E desde já quero deixar aqui um link no comentário, vou deixar vou tentar pôr aqui no Instagram, que eu sei funcionar muito bem com o Instagram, com o YouTube e o Facebook nem tanto. Está aqui um link, vocês podem copiar e podem se inscrever, que assim vocês vão ter acesso a todas as informações até dia 22, todas as lives,
Digo já que amanhã vamos ter outra live com a nutricionista Rita Parente, para a semana vamos ter também com um especialista em psicologia do desporto, dia 22 vamos ter um workshop final de transformação corporal, durante a semana vamos ter aulas, por isso inscrevam-se, coloquem o seu nome, o vosso nome, o vosso e-mail, entrem no grupo do WhatsApp e vão estar em constante conhecimento de todos os eventos que se vai realizar. E agora vou lançar a bola ali para o meu colega Tito, que veio aqui falar um bocadinho sobre a implementação do hábito, está bem? Para aqueles que... vamos criar aqui dois avatares. Pessoa que começou e desistiu, e aquela pessoa que ainda não começou, ainda não conseguiu implementar aquele hábito. Ok. Acho que por acaso tem piada, estava só aqui a apontar isso para não me esquecer. Acho que tem piada tu teres pegado no ponto por aí, porque de facto existe uma coisa chamada planalto do desapontamento. Para quem estuda hábitos e quem estuda a nossa mente através dos hábitos, há algo chamado planalto do desapontamento. E o que é este planalto do desapontamento? Imagina, se nós fizermos um gráfico em que queremos o resultado e o tempo, o que nós pretendemos quando começamos algo é que aquilo seja linear. Ou seja, eu quero que todos os dias eu melhore um bocadinho, todos os dias eu melhoro um bocadinho, todos os dias eu melhoro um bocadinho. Então, um dia melhorei, um dia melhorei, um dia melhorei. E a linha fica tipo assim, a linha fica lá para cima, não é? Só que, na realidade, não é nada disso que acontece. Na realidade, para nós, para o nosso sistema, para a nossa mente adquirir um hábito, é exponencial. Ou seja, imagina, ao longo do tempo, os resultados desse mesmo comportamento, do novo comportamento, significa que vai ser muito pequenino, muito pequenino, muito pequenino, muito pequenino, até que chega a um ponto e puf, e cresce. Ou seja, é exponencial. Isto na matemática é o que se chama exponencial. Melhora muito pouco e chega ali a um momento da nossa vida em que, bum, olha, os resultados aparecem. E é quando muitas das vezes quem está a ver de fora olha e diz: epá, tiveste sorte. Porquê? Porque não viu todo aquele tempo, desde que começou a criação desse novo comportamento, que quando foi repetido então tornou-se um hábito, desde como não viu desde o início, até ao momento em que de facto ele salta, ele exponencia, ele cresce de uma forma rápida. Então, como não vê isso, pensa que teve sorte. E a diferença entre a linearidade, ou seja, a diferença entre aquela linha direta e este pouco que depois cresce, este intervalo que está aqui é o chamado planalto do desapontamento. É o que faz com que quem começa um novo comportamento, que quer criar um novo hábito, desiste. Olha, já viste há uns memes aqui nas redes sociais, às vezes aparecem aquelas imagens de alguém que está a escavar, a escavar, a escavar, à procura do tesouro, à procura do diamante. E depois a imagem é, opá, um gajo faltava isto, um bocadinho para chegar a um grande diamante e desistiu. Estás a ver? Já viste essa imagem? Não sei se já viste isso. Já. Já. O que acontece com os hábitos é a mesma coisa. Nós começamos a formar um comportamento, e eu já vou explicar o que é um hábito. Nós começamos a criar um novo comportamento que o queremos transformar num hábito, e quando ele está quase a transformar-se num hábito e a nossa mente está a começar a absorver aquele comportamento como um hábito, como nós não temos o resultado que esperamos, desistimos. Por exemplo, imagina os exemplos que tu deste. Perder peso. Epá, eu começo a treinar hoje. E amanhã vou treinar. E depois da manhã vou treinar. E esta semana treino 4 vezes. E para a semana treino 5 vezes. Epá, só que como eu não vejo resultados, eu vou uma terceira semana e treino o mesmo número de vezes. E como não vejo resultados palpáveis, o que é que a minha mente vai dizer? Epá, começa mas a economizar essa energia, que andas a despender muita energia, resultados zero, estás a perceber? Então nós desistimos. Só que o que acontece é que, se nós mantivermos isso, e é um facto, né? Lá está, é tal questão exponencial. Por exemplo, havia aquela máxima que nós dizíamos no treino, que era o primeiro mês tu sentes, o segundo mês tu vês alguma coisa e o terceiro mês então as pessoas começam a ver as diferenças.
não é? Mais ou menos assim, Mais ou menos, é. não é? Mais ou menos de uma forma muito superficial e de uma forma muito Olha, banal, desculpa, Tito. não é? Só agora há pouco a gente começou, isto é novo para mim, Uhum. para ti Sim. também, transmitir em três sítios ao mesmo tempo. Houve aqui um problema aqui na transmissão aqui do YouTube e do Facebook, que só começou mesmo há pouco, está bem? Vamos só enquadrar muito rapidamente o que é que nós Força. estamos aqui a fazer, está bem? O meu nome é Gregory, estou na área de fitness há mais de 10 anos. Estamos aqui a fazer esta jornada para quem quer começar a treinar e não conseguiu, e para quem começou e desistiu. Mas estamos a falar em treinar como estou a falar em qualquer hábito, está bem? Qualquer hábito que vocês queiram implementar e que não estão a conseguir de forma mais eficaz. Por isso é que eu chamei o Tito, que é um coach comportamental. Tito, também podes falar um bocadinho, apresenta-te um bocadinho aqui para a malta aqui do YouTube, do Facebook, se faz favor, desculpa lá. Está desculpado por nada. Então, o meu nome é Tito Benjamin. Eu sou um coach de felicidade, um coach comportamental, cujo objetivo principal é fazer com que as pessoas evoluam para a sua melhor versão, e então serem assim cada vez mais felizes. O objetivo é ajudar a superar todos os desafios da sua vida de uma forma com sucesso, né? Porque senão não se supera. Então, Claro. é isso. Sou uma pessoa, sou alguém de energia, como eu disse há pouco para o Instagram, e agora para o YouTube e para o Facebook. Sou alguém de energia, gosto de me mexer, que vive esta questão da felicidade e que hoje estou muito feliz, é verdade. Hoje estou muito feliz, pá, tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha para uma coisa muito importante que aconteceu hoje para mim, que é o meu clube desportivo do coração, o Rugby Clube da Lausanne, foi campeão da primeira divisão. Parabéns, para Bam! celebra! Depois lá para a frente vais falar um bocadinho do o que Não, é importante celebrar, não é? é exatamente, daqui a um bocadinho vamos falar sobre celebração. Portanto, o que eu estou a fazer aqui é celebrar esta minha felicidade. Celebrar! E aqui agora ao Tito, vai-nos ajudar um bocadinho nesta semana de transformação, que é até dia 22 deste mês, está bem? Vocês, já coloquei aqui como comentário o link, inscrevam-se no link para vocês terem acesso a todas as informações, todas as lives, todas as aulas que vão ter até dia 22. Entrem no grupo do WhatsApp, que isso é extremamente importante para vos avisar de tudo e para que a vossa transformação comece desde já, está bem? Comecem a ser outra pessoa, uma pessoa mais saudável, está bem? Uma pessoa confiante, leve, enérgica e feliz. E o Tito está a falar também, está a começar a falar sobre isso, sobre dois pontos que eu lancei, eu chutei a bola para ele neste sentido. Há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ainda não tiveram a coragem de implementar o hábito, de se tornar mais saudáveis, e aquelas que já tiveram essa coragem, mas desistiram. E então é neste intuito que nós estamos aqui para vos ajudar a implementar estratégias de mudança para que vocês possam acrescentar no vosso dia a dia, experimentem e vão ver que vão ter alguma transformação. Boa. Então, como eu estava a dizer, vou recapitular um bocadinho para o pessoal do Facebook e do YouTube apanhar. Como eu estava a dizer, porquê que nós desistimos quando implementamos um hábito? Porque temos uma expectativa de a evolução, ou seja, do resultado que nós temos ao longo do tempo, seja uma coisa linear. Ou seja, nós queremos que um dia um resultado, outro dia um resultado igual, outro dia outro resultado igual. E isto é o que a nossa mente procura. Só que o que acontece na prática com qualquer comportamento é que nós temos uma fase de aprendizagem do comportamento, depois uma fase em que vamos assimilar o comportamento, em que aquilo não está ainda muito bem optimizado e só algum tempo depois é que o resultado vem. Quando o resultado vem, então torna-se exponencial. Ou seja, nós começamos a evoluir, a evoluir, a evoluir até que chega a um ponto e faz isto. E aquela decalagem, aquele intervalo entre a linearidade, ou seja, aquela linha, se tudo fosse estanque, se evoluíssemos todos os dias a mesma coisa, e esta curva exponencial que faz, esta pequena planície que está aqui, esta pequena área que está aqui, é o que se chama o planalto do desapontamento. É aquilo que nos leva a ferir a nossa expectativa inicial e leva a nossa mente a dizer: oh meu amigo, oh minha amiga, tu estás a despender muita energia, e não estás a ter os resultados que tu procuravas. Portanto, epá, mais vale. Porquê? Porque a maior força, a maior função, aliás, da nossa mente é a sobrevivência. É
a mente quer sobreviver. Então, abandonaste a casa agora. Estava a ver como é que era isto, então Yeah, estava a yeah. perceber. Eu senti o teu sorriso, tipo, já consegui. Já percebi. Eh, Para quem está no Instagram foi porque o Greg no Facebook estava numa imagem de fundo e agora tirou a imagem de fundo. Pois foi. E, yeah, senão mas ficas. Coisas novas que eu não Yeah, estou habituado aqui na área digital. yeah. Então, isto acontece, ou seja, estava aqui a dizer que a tal parte do planície, do Planalto, e espera aí que agora perdi-me um bocadinho, estava ali no Planalto e eu ia dizer qualquer coisa que já me vou lembrar, já me vou lembrar. Pronto, mas basicamente é isto, estás a ver? Ou seja, é nós sabermos que o resultado é exponencial. Há um momento em que nós vamos investindo até que a magia acontece. Como eu disse há pouco, aquele exemplo do meme, há imagens a passar no Facebook, no Instagram, whatever, daquele mineiro que está a escavar a terra e que depois está quase a chegar ao diamante, que é aí, quando está quase a chegar ao diamante, que desiste. Em que a mensagem é nunca desistir. E a perspectiva é esta, já sei, estava a falar sobre expectativas. É importante. Já sei. Antes Nem das expectativas. sempre o caminho é glória, Sim. não é? Vamos ter barreiras e barreiras. Sim, e para justificar o porquê que nós desistimos, e foi aqui o loop que eu tinha perdido, mas já o apanhei outra vez, é a nossa mente, o poder, a função principal da nossa mente é a sobrevivência. E para ela sobreviver, ela quer economizar energia. Então, ela diz assim: epá, tu estás há algum tempo a investir energia nesse novo comportamento que não te está a trazer nada. É quase como se fosse um diabinho lá, estás a ver? Para que é que tu estás a investir essa energia quando não te está a trazer nada? Então, se nós soubermos à partida que, de facto, é necessário investir esta energia, automaticamente vamos educar a mente para, ok, ainda, não me está a trazer nada, ainda não me está a trazer nada, mas vai trazer. Mas vai trazer. Ainda não está a trazer nada, mas vai trazer. E este ainda não, mas vai, faz toda a diferença na continuidade do hábito, para não desistir do hábito. Estás a ver? Porque senão nós sucumbimos à mente. Sabes que com esta função principal, olha-me esta perspectiva, é brutal, Greg, que é a nossa mente está programada para a sobrevivência, ela não está programada para o sucesso. Eu vou repetir. Eu vou repetir para o pessoal gravar que esta é uma realidade muito importante que de nós interiorizarmos. A nossa mente está programada para a sobrevivência, não está programada para o sucesso. É por isso que, para ter sucesso, é de super desafio. Sobreviver até é fácil. Porquê? Porque é uma função natural da mente. Agora, ter sucesso é desafiante. E seja sucesso aquilo que cada um de nós entender como sucesso. É Não é? sobrevivência, é fugir para dois lados. Ou fugir da dor, ou procurar o prazer, não é? Sim, sim, sim. E aqui nesta questão do sucesso, imagina, nós para termos sucesso temos que nos desafiar, temos que investir energia. E como a mente tende para a sobrevivência, quer economizar essa energia, não quer gastar energia. Por isso é que ela não está programada para o sucesso. Porque ter sucesso é desafiante. Nós temos que investir energia. E seja, imagina, eu não estou aqui a falar do sucesso entendido como sucesso, tipo ter dinheiro. Não, estou a falar aqui de sucesso em qualquer hábito novo, por exemplo, que nós queiramos instituir. Por exemplo, se eu quiser, entro dentro do teu programa e quero fazer uma transformação corporal extremamente avançada em que, bum, vou-me transformar e vou conseguir ter resultados. Epá, é desafiante. É desafiante. Eu tenho que investir energia para conseguir ajustar os meus hábitos. E o que é que a mente vai fazer? Calma, tu vais gastar energia. Então, à partida, nós devemos pensar que vai haver ali um período de tempo até a magia acontecer, até o resultado aparecer. Estás a ver? E depois temos uma coisa muito importante, que é consistência, é determinação primeiro, ou melhor, compromisso primeiro, comprometermos com o hábito, comprometermos com essa mudança, comprometermos com o nosso sucesso, aquilo que se nós pensamos em algum momento que queremos fazer aquilo, então comprometermos com isso, estás a ver? Porque a partir do momento em que nos comprometemos, vamos ganhar determinação para fazer. Vamos ganhar determinação, como a minha avó dizia, para meter a mão na massa e amassar a massa. Percebes? Não é só meter lá a mãozinha na massa e sentir como é que está a massa. Não, tens que amassar a massa. Então, determinação.
E depois, consistência, porque é essa É, consistência é. que faz com que o E a hábito disciplina, né? É muito importante ter sim, é a disciplina. dedicação. A Sim, motivação e disciplina sem dúvida. não há, aquela motivação é mais conseguida pela disciplina. Uhum. Disciplina para conseguirmos sabermos aquilo que É, nós queremos ser, não é, no futuro, saber exato. como é que nós nos queremos sentir para nos lembrarmos disso e continuar. Ora, aí vem o segundo ponto que eu queria falar contigo, que é as camadas da mudança comportamental. Ahm, Muitas das vezes nós também desistimos do hábito por causa desta questão, por causa da questão das camadas comportamentais. Ahm, que é o quê? O que é isto da camada comportamental? Por exemplo, eu não estou a ver aqui comentários. Se o pessoal do Instagram tiver a comentar alguma coisa, porque isto aqui bloqueou e não está a atualizar, mas se tiverem a comentar, depois vai dizendo algumas Já questões. há aí uma caixinha de um ponto de interrogação, um balãozinho com um ponto de interrogaçãozinha. Quem tiver questões, coloquem-nos lá. No Instagram, estou a falar para o Instagram, está bem? Há um balãozinho com um ponto de interrogação. Coloquem lá as questões que nós no final iremos responder a todas as vossas questões. Continue. Sim, sim. Epá, e esta questão, imagina, vou colocar aqui uma questão para quem está a ouvir no Instagram ou no YouTube, no Facebook. Há uma. Qual é que é? Imagina, qualquer objetivo que tu tenhas ao nível de hábitos, um hábito que tu tenhas na tua vida, um hábito que tu queiras implementar na tua vida, pergunta qual é que é a razão, qual é que é o porquê pelo qual tu queres esse hábito. Imagina, por exemplo, eu quero acordar mais cedo. Imagina que o meu hábito é, pá, quero acordar mais cedo. E porquê? É só perguntar-me porquê que eu quero acordar mais cedo. Imagina que eu quero acordar mais cedo por e simplesmente para conseguir ter 2 horas a mais no meu dia, ou 1 hora a mais no meu dia, ou 10 minutos a mais no meu dia. Se eu tiver 10 minutos a mais no meu dia, significa que por semana tenho mais 1 hora. Por ano, tenho mais 52 horas. 52 horas significa que eu tenho mais 2 dias por ano. Estás a ver? Em 10 anos tenho mais um mês. Só por acordar 10 minutos mais cedo. Por exemplo, isto é um hábito, é um exemplo. Então, imagina que tu que tu queres acordar mais cedo só para conseguires ter mais 10 minutos no teu dia. Ou, ou tu queres acordar mais cedo porque queres aprender, queres te ajustar para aprenderes a como é que tu te podes desafiar para acordar mais cedo. Queres aprender o processo. Ou então, tu queres acordar mais cedo porque tu és uma pessoa madrugadora. E isto é um exemplo das 3 camadas comportamentais. O que é que eu quis dizer aqui? Por exemplo, imagina, a camada mais superficial, e vamos imaginar isto como uma cebola, com 3 camadas. Imagina uma cebola com 3 camadas. A camada mais superficial, que é aquela primeira que vai à vida, é aquela que quando nós tiramos, é quase a casca, estás a ver? Quase que Nós até tiramos a chora. casca claro, na casca ainda nem arde dos olhos. Ainda não Aquilo, choras, ainda não quando choras. tiramos a casca, aquilo até passou bem. É quando é a camada do resultado. A primeira camada mais superficial é quando nós queremos mudar o nosso comportamento para um resultado. Imagina, por exemplo, que eu quero treinar para uma maratona. Quero correr 40 km. E eu sei que para correr 40 km vou andar aqui meio ano a preparar-me. Pá, eu em outubro, novembro, quero correr uma maratona. Estás a ver? Então vou começar agora a treinar e vou treinar todos os dias afincadamente até chegar a outubro e novembro e correr uma maratona. O que é que vai acontecer depois da maratona? Pois. Vais continuar ou não vais continuar? Tornaste-te na pessoa que querias ser ou Não, focaste só no neste resultado? nível, exato, neste nível que é o nível do resultado, como eu criei o comportamento, como eu criei aquele hábito, só para o resultado, e o resultado é o quê? É correr a maratona, não é? Então, como eu só fiz este hábito para correr a maratona, o que vai acontecer é que após eu correr a maratona, eu vou pensar o quê? Está feito, fantástico e extraordinário. Amanhã vem aquela necessidade de determinação e vai-me dizer tipo, epá, a cama está tão fixe, está tão confortável este lençol. Pá, estou com uma cola, tenho um ímã na almofada, pá, não me está a fazer deixar acordar mais cedo. E E vai ganhar. isso Porquê? é Porque é o que. exatamente.
a nossa mente vai pensar o quê? O resultado está feito. Porque é quando nós dizemos assim, eu vou começar a treinar para correr uma maratona. Uma Ponto maratona. final. Ponto final. Então, quando É nós dizemos isto, o problema de 80% das pessoas é mesmo esse. São movidos pelos resultados. Querem só atingir quando- algo pelo sim, resultado. pelo Por resultado em si, perder X quilos, por fazer imagina, maratona. Esquecem-se exatamente. da sua identidade. Olha, imagina, ainda há aqui um nível pelo meio, que é, imagina o que acontece agora muito, estamos em maio, e acontece muito na componente de fitness, que é o pessoal que vai para o ginásio a dizer assim, pá, eu tenho 2 meses e eu quero ficar fixe para a praia, quero ficar apresentável com uma imagem porreira para a praia. É um objetivo que pretendem mudar o comportamento. Quem faz isso pretende mudar o comportamento, pretende criar um hábito de treinar durante 2 meses para um resultado que é em junho, julho ou agosto, ficar apresentável para a praia. E o que é que acontece depois? Depois volta ao normal e para o ano, depois logo se pensa no próximo verão. Porque é só para o resultado. É só por resultado. E depois há Yeah. aquele efeito ioiô, aquele efeito de Sim, engorda, emagrece, porque engorda, andamos sempre emagrece. assim. Andamos sempre assim, andamos em resultado. Agora, tiramos a casca da cebola, vamos àquela parte que nos faz chorar só um bocadinho da cebola, que Só. são as primeiras camadas. Só um bocadinho, porque Vem da cebola. o centro da cebola é que te faz chorar que nem um bebê, não é? Então, aquela componente logo a seguir à casca, que só nos faz chorar um bocadinho, é o nível intermédio, é o nível do processo. É quando nós fazemos um hábito, queremos aprender, criamos um hábito ou criamos um comportamento porque queremos aprender a fazer alguma coisa. Por exemplo, imagina, eu quero começar, eu vou começar a meditar todos os dias porque eu quero aprender o processo, quero aprender como é que se medita. Eu quero aprender o processo. Eu vou para o ginásio porque eu quero aprender como é que é o ambiente dentro do ginásio, como é que eu olho para um plano de treino e identifico aquilo. Não sou um burro a olhar para um palácio. Até sei o que é o exercício, sei o que é isto. Ou seja, se eu estiver numa componente de processo, ou seja, eu quero aprender como é que se faz algo, automaticamente já há uma maior probabilidade de esse comportamento se manter. Porquê? Porque nós podemos sempre aprender alguma coisa nova. Então, vamos andar sempre. Olha, o mesmo exemplo há pouco da maratona. Eu quero começar a correr porque eu quero aprender como é que eu me preparo para uma maratona. Eu quero aprender como é que o meu corpo responde quando eu estiver a dar-lhe estímulos cardiovasculares, a dar-lhe estímulos de corrida, e quero aprender como é que eu respondo a cada um destes mesmos estímulos. Então, como eu estou no processo, eu vou-me sempre desafiando para aprender a fazer. Então, esta é a dimensão do fazer. Tivemos na dimensão do Já é um bocadinho mais forte. é um bocadinho mais profundo, ou seja, aumenta um bocadinho mais a probabilidade de este hábito se manter ao longo da vida. Porquê? Porque nós podemos sempre aprender. No entanto, podemos nos cansar daquilo. Epá, fogo Claro. eu já. Ou então chegarmos aqui a um patamar que nós, ser humano, também temos muito este patamar, que é o patamar do eu acho que já sei. O que eu queria aprender, epá, já me chega, isto já me chega. Então, tá bom, já não quero aprender mais. Agora vou aprender uma outra coisa qualquer. Então, há uma grande probabilidade ainda de o hábito se perder. Que é a nossa mente a entender que já aprendeu aquilo que queria aprender. E que, pá, está-se bem. Já fico feliz e contente com isto. Estás a ver? Então, este é focado no processo. Dimensão, processo. Esta é o nível, a camada do processo, que é a dimensão do fazer. Começamos o mais superficial, que é a dimensão do ter, no intermédio está a dimensão do fazer, que é o processo, e depois chegamos ao núcleo, que é aquela Do parte, ser, não? exatamente, que é a dimensão do ser, que é aquela parte da cebola que mal a faca lá toca, a lágrima, ainda a faca não tocou lá, já a lágrima está a cair. Está a saber? Que é aquela dimensão mesmo forte, o núcleo da cebola, que é a dimensão do ser, é a camada da identidade. É quando eu te digo assim, ó Greg, eu vou começar a correr porque eu sou um atleta, eu sou um maratonista. Eu vou para o ginásio porque eu sou uma pessoa saudável.
Olha, Exatamente. vou dar um exemplo sobre isto. Ah, foi este mês, este último mês, o Arnold Schwarzenegger, para quem não conhece o Arnold Schwarzenegger, é só assim, tipo, uma das referências da musculação a nível mundial, mas acho que quase toda a gente conhece o Arnold Ah, Schwarzenegger. certeza. Nem que seja no cinema. Exatamente, olha, o Arnold Schwarzenegger começou como culturista, como atleta de Mr. Olympia, depois passou para cinema, depois foi governador da Califórnia e hoje em dia voltou ao cinema e é palestrante. E numa das conversas numa entrevista que fizeram com ele agora há pouco tempo, o entrevistador, o jornalista, perguntou-lhe assim: como é que tu agora aos 70 ou 80 anos, eu não sei quantos anos é que ele tem, porquê que tu continuas a treinar todos os dias? E ele respondeu, pela mesma razão que durmo todos os dias, pela mesma razão que como todos os dias, pela mesma razão que vou à casa de banho todos os dias. Porque treinar faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Então, ele tem o hábito de treinar na camada mais profunda, na dimensão do ser. Então, ele não sabe ser, ele não sabe viver sem esse comportamento, sem o hábito de ir ao ginásio todos os dias. Porquê? Porque está na dimensão do ser. Ele é um atleta, ele é uma pessoa saudável, ele é alguém que treina todos os dias. Olha, está aqui um comentário interessante. É naquilo que nós falamos nos três níveis e Sim. este comentário está focado no primeiro, no ter. Ou seja, está aqui Uhum. uma pessoa a dizer que está a falar em espanhol, deve ser venezuelano, Ah, a falar em português. Estou fazendo um jejum de 16 horas e não sinto que tenha baixado nenhum grama. Aí é que está o foco, aquilo que nós estamos aqui a falar. Estás focada no resultado. no Estás resultado. focada no resultado, não no que queres ser Sim, saudável. sim. Porquê que É queres uma mina. perder peso? Porquê que queres perder quilos? Para te sentires mais confiante, para seres mais saudável, para conseguires brincar com os teus filhos, para conseguires subir e descer escadas sem te cansares tanto. Primeiro procura o que queres ser, Aí, isso é o sim. mais importante. E depois entra nesta jornada que nós estamos aqui a fazer, porque vais te transformar naquela pessoa que vais querer ser. Primeiro tens que encontrar, e com ajuda, né, que estamos aqui também para te Começar, ajudar, imagina, como é naquela que a menina pessoa se que chama? queres ser. Como é que a menina se chama? Desculpa. Que eu não vejo. Está aqui por baixo. Dulne. Dulne. Dulme. Olá, Dulne. Dulme. Uhum. Olá. Tem muito a ver com isto, que é, imagina, eu estou a fazer um jejum de 16 horas e ainda não perdi uma grama. A questão é, há quanto tempo estás a fazer o jejum dessas 16 horas? Para falarmos aqui dos dois pontos que já abordámos. Primeiro, aquele planalto do desapontamento, né? Dentro do planalto do desapontamento, há quanto tempo estás a fazer o jejum de 16 horas? Lembra-te que é preciso algum tempo até o resultado vir a aparecer. E quando aparece é exponencial. Vem, porquê? Porque o corpo vai se adaptar a essa realidade e depois vai-te dar o resultado. Então este é o primeiro ponto. Lembra-te daquela questão que é compromisso contigo, consistência de uma forma determinada. Ok? Que tu disseste disciplina para o comprometimento. Comprometimento, disciplina. Agora, dentro desta questão das camadas, se nós estivermos focados em resultado, ou seja, eu estou a fazer uma adaptação à minha dieta, que é o que tu estás a fazer. Eu não estou a julgar aqui o tipo de adaptação. Estou simplesmente a fazer o hábito que é alterar o comportamento da minha dieta. Então, se estás a fazer essa alteração comportamental, pensa qual é a razão de facto pela qual estás a fazer. Se for uma razão só pelo resultado, ou seja, eu estou a alterar a minha dieta para perder peso, eu estou a alterar a minha dieta para poder ficar com um corpo espetacular, eu estou a alterar a minha dieta é muito provável que a mente te permita a desistir. Agora, se tu começares no processo, que é como é que eu faço, imagina, estás a fazer essa dieta porque queres aprender a como fazer essa dieta. Queres aprender como é um jejum, quantas horas é que precisas de fazer, ficar em jejum, qual é que é a janela na qual tu podes comer. Ou seja, se tu quiseres aprender como é que isso acontece, já estás numa camada intermédia. No entanto, se tu fizeres essa mudança comportamental porque
és alguém, queres ser alguém saudável, porque és alguém saudável, porque és alguém com uma dieta saudável, porque és alguém que busca a sua melhor versão, então isto aqui é sempre identidade, porque eu sou alguém que. Então, quando nós colocamos a razão pela qual mudamos o comportamento nesta camada da identidade, do ser, eu sou alguém que, então aí a magia acontece. Porquê? Porque eu sou, porque o comportamento vai fazer parte do que tu és e tu não podes deixar de ser. E tens de procurar lembrar-te de como te vais sentir quando conseguires ser, não é? E outra coisa importante, E e depois, neste caso, isso depois vem no terceiro ponto, que é o ciclo. exatamente, e neste exemplo desta aluna que está a perder, já fez junto de 16 horas e não perdeu nenhum grama, é também importante aqui realçar, para além desta parte mental, do mindset, de perceberes isto da implementação do hábito, também é importante, por isso é que é importante vocês fazerem parte de um processo, de um grupo de transformação corporal, quer de Sim. exercício, quer de nutrição. Porquê? Porque tu vais aprender essa parte do mindset e vais aprender também a parte nutricional e a parte fisiológica. Eu vou-te aqui alertar, isto é um extra, que se nós fizermos uma dieta abusiva, e não estou a dizer que está a ser abusivo neste caso, não sei, não conheço, estou aqui a divagar, mas se nós começarmos de repente a cortar muito na nossa alimentação, por exemplo, o nosso corpo, tal como dissemos no início da live, temos um modo de sobrevivência. O nosso corpo foi feito para sobreviver, não para atingir o sucesso. Então, este estímulo de sobrevivência, o que é que vai acontecer? Vai lançar o nosso cérebro para sobreviver. Como estás-lhe a dar uma dieta tão abusiva, por isso é que os hábitos, nós estamos aqui a falar um bocadinho disso, os hábitos têm que ser implementados de forma fácil e de forma simples de implementar, que não seja de forma abusiva. Quer o fazer, quer o comer, quer o que seja. Porque o nosso corpo, neste caso, vai entrar em modo de sobrevivência. O que é que quero dizer com isto? Então, o teu cérebro, ele vai com medo de tu morreres, entre aspas, né? Para sobreviver, o teu corpo vai lançar estímulos, do teu cérebro vai lançar estímulos para o teu corpo e vai fazer com que o teu mecanismo, o teu taxa de metabolismo basal baixe drasticamente. Ou seja, tu vais ficar com um metabolismo extremamente baixo, entre aspas. O teu corpo vai entrar em modo económico, né? Vai fazer com que gaste o mínimo para que os órgãos possam funcionar, porque estás a tirar comida demais, está bem? E então por isso é que tu se calhar não estás a perder, porque estás a romper demasiado na comida, o cérebro dá esse estímulo ao teu corpo para sobreviver, baixa todo o metabolismo, entra em modo económico para que os órgãos funcionem. Se falta comida, pode parar o coração, os pulmões ou o rim e podemos falecer. Então ele vai baixar, não vai deixar que tu emagreças. E para além disso, que é o mais importante, o teu cérebro vai lançar bombas atómicas, estímulos a pedir energia rápida. E o que é que vai acontecer? Energia rápida é o quê? Açúcar, por exemplo. Então tu vais ser bombardeada, tu precisas de comer, precisas de energia. E nós não vamos receber estímulos de procura de uma comida saudável. Não. É energia rápida. Açúcar. Doces. Então vais ser tão bombardeado inconscientemente para sobreviveres que quando naquele período em que tu não estás em jejum, tu vais comer demasiado. Porque tu não vais conseguir controlar. Então tens que, de forma gradual, introduzir um hábito, tanto o começar a fazer exercício, que também nós amanhã vamos falar um bocadinho disso, os primeiros passos para se tornar saudável, está bem? E também na alimentação. E, como o Tito estava a dizer, na parte da implementação, porque nós temos que primeiro identificar quem nós queremos ser para, com calma, conseguirmos mudar os nossos hábitos. O que é que tu achas, Tito, em relação a isso? Acho, Concordas? sem dúvida, sem dúvida. Até porque nós agora vamos falar do ciclo do hábito. E tem muito a ver com isso, com os pontinhos que tu foste tocando. Por exemplo, nós preferimos, na questão do planalto do desapontamento, porque é que acontece? Porque nós estamos a começar a viver numa sociedade completamente viciada em dopamina.
Dopamina é um neurotransmissor que nós libertamos no cérebro sempre que conseguimos ter aquela sensação de que alcançamos alguma coisa. Por exemplo, eu quero contactar com pessoas, então eu vou ao meu Instagram, mando uma mensagem às pessoas e estou a contactar com pessoas. O que é que acontece no meu cérebro? Plim! Dopamina. Eu quero comer, vou ao telefone, Uber Eats, automaticamente daqui a 30 minutos tenho que comer a minha casa. Plim! Dopamina. Então, a sociedade está a transformar-se de uma maneira que tudo aquilo que nós precisamos ter na vida está a ser facilitado para chegar até nós. Ou seja, nós vamos começar a ser altamente viciados nesta mesma dopamina. Então, por isso é que quando começamos a criar hábitos que exigem algum nível de tempo e que não nos dão esta dopamina de uma forma muito rápida, nós tendemos a desistir. O tal planalto do desapontamento. Ficamos desapontados. Porquê? Porque não temos esta mesma dopamina e então, olha, não vale a pena. E é o que o cérebro identifica. Agora, epá, há estratégias para nós trabalharmos isso, que é a segunda parte que tu disseste, ou seja, quem quer começar a trabalhar novos hábitos, e aqui é mesmo para quem já tem alguns hábitos e quer manter esse hábito, para quem tem hábitos e quer cortar o hábito, é só fazer exatamente o contrário daquilo que eu vou dizer. Ou para quem quer implementar novos hábitos. E lembramos que hábitos são simplesmente. E quando eu te falei ali das camadas, e a camada, vê lá, o hábito é tão comportamental, é tão identidade, aliás, que sabes o que é que quer dizer? Sabes de onde é que vem? Qual é que é a origem da palavra identidade? Epá, isto é fantástico. Quando nós começamos a. Porquê? Porque as palavras, na prática, se formos aqui um bocadinho ver. Né? Tem a sua constituição. Sim, as palavras. Porquê que nós temos palavras? Porquê? Porque enquanto sociedade nós fomos arranjando conceitos, um conceito qualquer, olha, o conceito de amizade. O quê? E tal, as pessoas gostam muito de estar umas com as outras, começam a criar algumas ligações, muitos vínculos, ficam amigos, ou começam a sentir que há alguma coisa, que há ali um elo, então há uma necessidade de criar uma palavra para aquilo. Olha, é amizade. Estás a ver? E a palavra identidade vem do latim, que é essencitas identitem. Essencitas identitem. Essencitas quer dizer essência. Identitem quer dizer repetidamente. Então, identidade é a nossa essência repetida. Hábitos, comportamentos. Por isso é que daí o Aristóteles disse uma coisa que é nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, a excelência não é um modo de agir, mas é um hábito. O hábito. Né? E esta é aquela frase chavão muito conhecida do Aristóteles, né? Que nós somos o que fazemos repetidamente. Então, a excelência não é o que nós fazemos, não é um modo de agir, não é o que fazemos uma vez que nos vai tornar excelente. O que nós fazemos uma vez e que nos dá um grande resultado, aí podemos dizer que foi sorte. Porquê? Porque fizemos aquilo, olha, acordámos, saímos à rua e por acaso estávamos no sítio certo, à hora certa, e a questão aconteceu. Agora, o que nós estamos aqui à procura é de consistência. É de eu conseguir fazer isso que me deu esse mesmo resultado várias vezes ao longo do tempo. Então, isso é a identidade, isso é aquela essência que nós repetimos ao longo do tempo. Então, porquê é que eu comecei a dizer isto? Que é para nós reforçarmos aqui a ideia desta questão da identidade, reforçarmos a ideia de que o hábito, o comportamento deve estar na camada da identidade, aquilo que nós somos. Até é o mais forte, é o mais forte, não é? É o mais forte, é o mais coeso. Portanto, um segredo o primeiro segredo que eu vou partilhar aqui, para nós começar, para nós termos mais probabilidade de mantermos, porque isto não é, imagina, é tal ou Tito, eu comecei a dizer, eu sou atleta e ainda não consigo treinar. Ok, tu estás a aumentar a probabilidade desse hábito acontecer. Não significa que, se não tiveres consistência, se não tiveres determinação, se não tiveres compromisso, meu amigo, tu podes dizer quantas vezes tu quiseres que eu sou atleta, eu sou atleta, eu sou atleta, mas eu posso estar sentado no sofá a fazer zapping e dizer eu sou atleta e o resultado não está a aparecer. Nós podemos ter um motivo para a ação,
que é a motivação. Mas se não fizermos, Se não entrares em repetidamente, ação, não nos tornamos quem queremos vais passar. ser. Se não entrares em ação, vais ficar só com a motivação, não ficas com o resultado. Não é? Então, entrando agora aqui no ciclo do hábito, e o ciclo do hábito é constituído por 4 fases. E eu vou falar do ciclo do hábito e depois vou dar aqui alguns exemplos também para tornar isto mais fácil e mais perceptível. Em que fase é que está? Imagina, uma pessoa, estou aqui a divagar e a criar uma pessoa imaginária. Uma pessoa que depois de tomar banho passa à frente do guarda-fatos e por acaso a porta está aberta, onde está o espelho, e olha para ele e vê uma barriguinha. E diz: epá, tem que começar a fazer alguma coisa. Estímulo. Está em que fase? No estímulo? Está na primeira fase de todas, que é estímulo. Essa pessoa, estou a pensar, essa pessoa ainda não fez nada para perder essa barriguinha, né? Só se deu de conta. Então vou pegar nesse teu exemplo para explicar o ciclo do hábito acompanhado do exemplo. O primeiro momento é o estímulo. É quando nós somos deparados com o problema. Ou seja, ele acabou de sair do banho, está completamente nu, ou tem a toalhazinha à cintura e vai todo contente por lá pelo quarto. E a barriga assim a fora porta está aberta e... Oi! O que é que está ali? O que é que surgiu ali debaixo do meu peitoral e acima da minha cintura? Que da última vez que eu vi não estava lá. Né? Então isso é o estímulo. E automaticamente desperta nele o segundo ponto, que é o estímulo é quando ele é deparado com o problema. Depois, o segundo ponto do ciclo do hábito acontece quase instantaneamente na cabeça dele, que é eu tenho que resolver isto, que é a parte do desejo. Eu crio um desejo. Eu tenho um problema, sou deparado com ele e desejo. Eu quero resolver isto. Eu quero que isto desapareça. E estes dois níveis estão na fase do problema. E depois, os outros 2 patamares do ciclo entram na fase da solução. Que é o quê? Eu deparei-me com o problema, eu criei o desejo de resolver esse problema, então eu vou entrar na resposta. Eu vou dar uma resposta. É a tal parte em que eu entro em ação. Tem que fazer alguma coisa, não é? Vou fazer alguma coisa. Não é? Né? Aí vem na parte ainda do desejo, que é, eu no desejo eu começo a pensar tipo, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer. Então, na parte da resposta é quando eu entro mesmo em ação. Depois de eu já ter pensado isto tudo, eu na parte da resposta é quando eu vou entrar em ação. É quando, por exemplo, te inscreves num programa de emagrecimento. Ou seja, personal training, Gregory Gonçalves, e a resposta é, estou-te a ligar para marcar um treino contigo. E a partir do momento em que eu vou treinar contigo, automaticamente, e aqui estamos na resposta, não é? Eu estou a treinar contigo, é ação. Automaticamente no final, e é como fecha o ciclo, eu vou dar uma recompensa, eu vou sentir uma recompensa. Pode não ser logo, pode ser mais tarde, que é, eu vou começar de facto a sentir, olha, eu vim, por exemplo, imagina, um treino deve ser recompensado. Se tu fores treinar hoje no final, celebra isso. Celebra todos, não é? Porque foste. Exatamente, porque foste ali. E se eu fui, bora lá festejar isto, bora lá celebrar isto. Porquê? Porque hábitos, comportamentos celebrados são comportamentos repetidos, comportamentos punidos são comportamentos evitados. E atenção, Tito, festejar tem que ser algo que esteja alinhado com seja o que nós queremos ser. Se queremos ser saudáveis, não festejem com uma cervejita na mão, nem com uma noite de copos. Nada disso, alinhem. Nós falámos aqui, sim, a celebração deve ser ecológica e o ecológico deve ser deve-te levar ao mesmo objetivo. Deve-te levar ao mesmo objetivo do hábito que tu tens. Imagina, eu não vou e tal, eu olhei para o espelho, falando no teu exemplo. Sim. Eu olhei para o espelho, tive o estímulo. Criou um desejo que é eu quero que isto desapareça. Eu entrei em ação que é, entrei em contato contigo, fechei um PT contigo e estou a treinar contigo 3 vezes por semana. E depois, preciso de celebrar sempre que vou treinar contigo, porque o mais certo de acontecer é nas 3 vezes por semana, tendo em conta as milhares de coisas que eu preciso de fazer na minha vida e tendo em conta as prioridades, a minha gestão de prioridades, o que pode acontecer mais possivelmente é eu não vou treinar contigo algum dos 3 dias da semana. Então,
eu preciso de celebrar cada vez que eu vou treinar contigo. Agora, a celebração tem que ser ecológica. E Eu não quando, posso, desculpa, eu treino, comer um Twix. e tocaste num ponto que há uma estratégia também interessante a implementarem nesse. Quando a pessoa vai, deve festejar, ok? E o festejar pode Bem, ser falares com alguém que tu mais amas, com quem tu mais confias e lhe possas dizer isso. Comemora dizendo isso, partilhando isso. Quando tu não vais, também é importante, olha, isto fica aqui a dica. vou-te dar um exemplo. Vocês. Queres ver um exemplo brutal sobre isso? Diz. Pá, eu conheço um exemplo real, Greg. Real. E isto é extraordinário. Um exemplo real em que eu tenho, olha, fazendo aqui um bocado de spoiler, este é um dos exercícios do teu curso, da minha parte do teu curso. Exatamente. Que é fazer um contrato. Nós devemos fazer um contrato. Se tens um hábito que tu consideras que é muito importante na tua vida, faz um contrato com alguém. Pode ser contigo mesmo. Exatamente. Pode ser contigo mesmo se souberes que tu tens a resiliência suficiente para cumprir o contrato contigo mesmo. Porque há uma grande probabilidade, quando o contrato é só entre nós, de nós termos. Pá, deixa estar E e mais darmos. forte é com alguém que Com mais ama, alguém né? é brutal. Então, o exemplo que eu tenho para te dar é dentro do mesmo exemplo. Eu conheço um rapaz, um senhor, que fez um contrato mesmo. Ele era empresário, então era muito da área dos contratos. Não é? Para ele fazer contratos é muito normal. Então o que é que ele pensou? Ele tinha problemas de saúde. Hipertensão, diabetes, blá, 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 blá. Então ele decidiu com a esposa que iria começar a treinar e que iria em um ano tornar-se saudável. Tornar-se mais saudável. Portanto, ele meteu isto no nível do ser. E fez um contrato, redigiu um contrato em que dizia assim: em meio ano eu comprometo-me em fazer X treinos. Dava tipo, imagina, 3 treinos por semana. Não sei precisar, mas vamos imaginar 3 Dava um treinos por semana. valor. E nesse contrato ele meteu lá uma cláusula que dizia: sempre que eu falhar a um treino, eu vou dar 50 euros ao PT. Isso é um contrato fantástico. Era para doer. Já, para o PT era fantástico. Era para doer. Não quer dizer que ele fosse dar, mas ele estava comprometido com aquele contrato. Ele assinou, a mulher dele assinou e o PT assinou. Assinaram os três aquela folha. Aquilo é óbvio que não é um contrato legal, mas é um contrato mental, é um contrato de compromisso, é um compromisso que ele está a fazer. Mais do que fazer o compromisso com o PT, É o mais do contrato mais forte que é. ele está a fazer um compromisso com ele próprio. Foi ele que quis fazer aquilo. E agora pergunta-me assim, quantas vezes é que ele falhou nesse meio ano? Zero, de certeza, claro. E agora digo-te assim, sabes o que é que ele fez no final do meio ano? Ele pensou, não, mas eu preciso de mais compromisso. E ele meteu, no próximo meio ano eu vou aumentar de 50 para 100 euros. É óbvio que o PT ficou um bocado triste. Feliz por um lado e triste por outro lado. Este gajo vem sempre, não ganha cheiro. Mas, no entanto, ele ganhou o que realmente interessava. Exatamente, é Na o minha fazer, perspectiva. é o Na minha ser. perspectiva. Não, eu estou a dizer aqui na perspectiva do PT, ele ganhou o que realmente interessava, que foi um cliente. Porque às vezes os clientes também nos dizem assim: eu sou o teu melhor cliente, pago-te e não vou. Isso é o pior É o cliente. pior. É Não o pior. conseguimos ajudar essa pessoa. Claro, não nos estão a possibilitar fazer aquilo que nós gostamos de fazer, que é ajudar e servir. Então, para mim, o cliente fazer isso, eu partilhei isso com o profissional, é a melhor cena. Porquê? Porque automaticamente o cliente está a ter um nível de compromisso com ele altamente disciplinado. Isto é extraordinário. E o que é certo é que ele não falhou. E o que é certo é que no final do ano ele teve resultados extraordinários. Porquê? Porque ele trabalhou na direção correta. Ele começou, eu quero ser saudável. Então ele começou a dizer, eu sou, porque o que nós precisamos de ser para, para conseguirmos fazer Fazer, o que é necessário para termos aquilo que queremos bater. ter. Eu preciso de ser quem preciso de ser para conseguir fazer o que é necessário fazer para ter o que eu quero vir a ter. Exatamente. E esta é a ordem. No E às nível vezes mais forte. e muitas vezes nós começamos, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo, mas esquecemos do principal, que é quem é que tu precisas de ser para teres isso. E depois, como nós não somos, não temos, e dizemos o quê?
Ah pá, a minha vida é uma treta, não tenho sorte, Isso o não é para caralho. mim, eu nunca vou conseguir. Yeah. Nunca Claro que fui não, magro. claro que não. Tu não és quem precisas de ser, não vais Dentro, conseguir. dentro, ó, tipo, dentro ainda do exemplo do compromisso, esse é um caso real, o exemplo que eu estava a dar é muito parecido. Não tem a ver com nada monetário, mas Sim. o assumir o compromisso, o partilhar isto com alguém que tu mais ames, com o amigo, chegado, com a namorada, com a mulher, com o homem, com quem quer Um que seja filho. importante para ti, e fazer um pacto com essa pessoa. Sempre que eu não for ao treino, sempre que eu não treinar, o dia que eu não fizer, cobra. Yeah. Dá-me na cabeça. Por exemplo, aí pergunta-me assim, eu gostaria de perguntar assim às pessoas que estão a ver, que é que querem implementar um hábito e que querem fazer este contrato. Porque o contrato não pode ser, por acaso neste exemplo foi pela dor, mas nós somos movidos pela dor, somos movidos pelo prazer. A primeira pergunta que eu faço a quem está a observar é: tu sentes que tu sentes que és mais movido para fugir ou movida para fugir da dor ou és mais movido ou movida para procurar o prazer? Por exemplo, qual é que é a razão pela qual tu trabalhas? Tu trabalhas na tua vida, o que tu fazes profissionalmente na tua vida é por uma razão, é porque gostas, é porque é aquilo que te preenche, é porque quando tu vais trabalhar sentes um prazer imenso naquilo que estás a fazer, ou quando vais trabalhar, tu vais trabalhar porque tens contas para pagar, porque se não fizeres isso, não vais ter dinheiro para fazer aquilo que tu gostas, porque se não tiveres o income, vais-te sentir, vais entrar em mal-estar. Então, se for a primeira opção, se a tua resposta for a primeira opção, tu trabalhas porque gostas daquilo que fazes e dá-te imenso prazer, significa que tu és mais movido por prazer. Pessoalmente, tu contigo és mais movido por prazer. Se é a segunda opção, significa que tu és mais movida pela dor. Então, se é esse o teu vetor principal, se o teu vetor principal é ou dor ou prazer, então o contrato deverá ser por aí. Ou seja, se tu sentes que és mais movido por prazer, porque isto aqui é muito individual, percebes, Greg? Não, não pode Sim, ser sim, tipo, olha, sim, claro. é primeiro fazermos isto, que é como é que tu na tua vida tens mais o hábito, como é que tu funcionas, para depois, ok, então o contrato deve ser, se eu sou mais movido por prazer, o contrato vai ser por prazer. Se bem que nós devemos sempre dar prazer, sempre, sempre, sempre. Aqui é não negociável, faz sempre alguma coisa que tu gostas, mesmo que sejas movido por dor. Então, encontrar alguma coisa que me dê prazer. Por exemplo, olha, eu vou partilhar uma É coisa uma contigo. ótima bengala. É ligar, por exemplo, o ato de eh, fazer exercício a algo que gostas de fazer no teu dia a dia, não é? Ouvir Sim, 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 música, sim. sei lá, ligar a algo que tu gostes no momento da tua vida. Fazes, depois de fazeres exercício, fazes essa coisa que tu gostas. Por exemplo, olha, eu tenho uma cena que é, todos os dias tenho o que eu chamo uma happy hour. É uma hora de felicidade. É uma hora em que eu faço um planeamento diário e de manhã, nos meus hábitos, está, eu visualizo os resultados que eu quero para o meu dia. E se no final do dia, um dos meus hábitos de final do dia é, se eu olhar para trás do que eu fiz no meu dia e perceber que os resultados que eu quis os alcancei, então eu permito-me viver uma happy hour. E este hábito que eu implementei para mim, da happy hour, tanto funciona como dor como com prazer. Porquê? Porque se eu não fiz, como eu estipulo no início do dia o que é que eu vou fazer na happy hour. Portanto, é aquilo que me está a dar gozo e que me está a dar vontade de fazer naquele dia, estás a perceber? Claro. Então, se eu chego ao final do dia e não fiz o que eu me propus a fazer, eu vou chegar ao final do dia e vou-me dizer, tipo, porra, agora não vais fazer aquilo, ponto final parágrafo. É tipo uma consequência de não ter feito. Então é fugir, é uma dor. Se eu fiz, é prazer, porque eu vou fazer aquilo que me estava a dar uma imensa vontade de fazer, que me dá prazer. E isto pode ser, pá, tomar um banho de imersão, pode ser tipo ficar só sentado no sofá, relaxar e pensar em nada, pode ser tipo, olha, ver um filme, epá, 500 mil coisas que eu gosto de fazer. Depois, ao longo da semana, isto é o meu planeamento diário, ao longo da semana, das 168 horas, eu também tenho um momento aqui, ali no fim de semana, que faço a mesma coisa, mas para a semana. Que eu sei quais são os objetivos que eu quero para aquela semana, eu gosto de pensar nas semanas com números, esta é a semana 19, então, para a semana 19, eu propus-me a fazer X coisas, X resultados, eu quis X resultados. Então, eu vou chegar ao final da semana, olho para trás e vejo, pá, eu atingi os resultados que eu quis,
Sim. Então, bora. Vou-me permitir celebrar. Normalmente, ou vou jantar fora, a um sítio que eu gosto muito, ou vou, pá, vou fazer o que quer que seja que me dá gozo. E então, isto faz com que eu, como celebro, como eu me estou a gratificar, hábitos celebrados são hábitos repetidos. Comportamentos celebrados são comportamentos repetidos. Então, significa que esta semana eu concluí, para a semana vou concluir outra vez, porque vou repetir, porque eu quero novamente ter o ónus. Estás a ver? Ter o bónus, aliás, ter o bónus. Então é este ciclo, e quando nós entramos neste ciclo, tornamos isto hábito e torna-se um hábito poderoso. Estás a ver? Eu tenho um estímulo, imagina, o meu estímulo é a minha agenda, né? Eu tenho um estímulo que é a agenda, eu olho para a minha agenda, eu vejo aquilo tudo, ou melhor, antes disto, eu tenho um estímulo que é eu preciso de atingir aqueles resultados. Para ter isto, eu crio um desejo, que é o meu desejo é crio a happy hour, dou a resposta é que planeio e executo para depois ter a recompensa. Happy hour. Eu permito-me viver a happy hour, aquilo que eu estipulo. Estás a ver? Então, isto está tudo dentro do ciclo do hábito e assim fazemos com que o ciclo do hábito seja poderoso. Porque às vezes, imagina, porque os hábitos podem ser ou poderosos ou podem nos dar malefícios, né? Ou darem benefícios ou darem malefícios. Um hábito que dê um malefício. Imagina, eu tenho um estímulo, estou ansioso. Estás a ver? Tenho um estímulo, pá, ansioso, pá. Ou estressado, ansioso ou estressado. Automaticamente vai despertar um desejo em mim, que é voltar à minha sensação de bem-estar. Eu vou dar uma resposta. Meto a mão no bolso e tenho lá um maço de tabaco. Qual é que é a resposta? Pego no cigarro, pumba, e fumo. E depois vou ter uma recompensa. Porquê? Aquilo liberta nicotina no meu sistema e a sensação de ansiedade e de stress vai abrandar. A droga que aquilo liberta no meu sistema vai abrandar. Automaticamente, se eu fizer isto muitas vezes, os meus canais neuronais vão adaptar, vão absorver aquilo como um hábito, como um vício, neste caso. Porquê? Sempre que eu sentir o estímulo de stress e ansiedade, eu vou programar na minha mente que automaticamente eu tenho um maço de cigarros no bolso, pego no cigarro e fumo o cigarro. Para quê? Para essa sensação de stress e ansiedade desaparecer. Pá, isto é, benéfico ou maléfico? É o que é. Ok. Não estou aqui para julgar, mas é o que é. Não é? Pá, há outras estratégias. Imagina que, por exemplo, eu sentiria o mesmo stress, a mesma ansiedade, o desejo é o mesmo, o desejo é de se voltar a sentir bem-estar, mas a resposta seria diferente. Eu vou pegar em mim, vou calçar umas sapatilhas e vou para a rua fazer 2 km a correr, a sprintar, para libertar endorfinas. A recompensa vai ser, o meu sistema vai libertar endorfinas, a sensação de stress e de ansiedade desaparece. Porquê? Porque libertei endorfinas. Não foi a nicotina, foi as endorfinas. E automaticamente, ok, e fiquei-me a sentir bem. E é um hábito que, a meu ver, na minha perspectiva, vale o que vale, é mais benéfico do que o cigarro. Percebes? Mas está tudo bem. Por exemplo, olha outro hábito, dentro deste ciclo de hábito. Uh, Estímulo. Eu acordei e estou sonolento. Sinto que ainda não despertei. O desejo é o quê? Eu crio um desejo de ficar desperto. A resposta, vou até à cozinha, encho uma chávena de café, um abatanado e pimba, viro o café, Pimba. aquele shot de cafeína. A recompensa é o quê? Fiquei desperto. Então, e Exatamente. nós criamos este hábito, que é, acordei e estou ensonado, quero-me sentir energia, quero-me sentir desperto, bebo uma málaga de café e sinto energia. É, E depois criamos este hábito. Porque tudo na vida, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, mesmo que inconscientemente, é um hábito. e deve ser implementado suavemente, ou seja, imagina Sim. que tu queres acordar mais cedo. Tipo, costumas acordar às 7, mas queres acordar às 6h30. Começa a acordar 10 minutos mais cedo. Começa uma semana a acordar às 6h20, por exemplo. Sim. Porquê? Porque há pouco também falaste disso e eu tinha metido isso aqui na mente para É, falar. não ser tão abusivo para o nosso cérebro, Sim, não é? porque Para o nosso... é o tal instinto de sobrevivência, Exatamente. para não despender muita energia. Imagina, olha, sabes como é que tu sobes um prédio de 6 andares? Um prédio de 6 andares tem mais ou menos 20 metros de altura. Imagina que estás na rua. Isto aqui é um exemplo para explicar às pessoas esta parte e tornar mais fácil perceber isto.
Pá, imagina que tu olhas para um prédio de 6 andares e dá-te na telha de, num passo, querer estar no teto. Dar só um passo e querer estar no teto. Imagina que este é o hábito. Sim. Qual é a probabilidade de, com um passo, tu subires 20 metros? Epá, eu acredito que isto é. Não vou dizer que é impossível, porque eu tenho uma crença que não é impossíveis, mas, mas é muito difícil, não é? Agora, para conseguirmos subir 20 metros de altura, só precisamos de subir 100 degraus de 20 centímetros, um de cada vez. Exatamente. Vou repetir, para conseguirmos subir um prédio de 20 metros de altura, só precisamos de subir 100 degraus de 20 centímetros cada, um de cada vez. E assim, um após um, chegamos aos 20 metros. Com a questão dos hábitos é a mesma coisa. Se nós quisermos subir o prédio, se quisermos criar, imagina que eu agora, vou-me decidir, vou criar 50 hábitos, 50 hábitos no meu dia, Greg, vou-me comprometer contigo, vou fazer um contrato e tudo espetacular em que, olha, vou acordar às 5 da manhã, depois vou treinar logo quando acordo, estou-te a dizer os meus hábitos, por acaso, vou acordar às 5, vou treinar, depois vou tomar um banho gelado, depois vou meditar, depois meditar, vou fazer o meu journaling, vou fazer isto, Imagina que eu implemento logo ali, tipo, 20 hábitos. O mais certo, isto é um prédio de 20 andares, o mais certo é, a mente vai desistir. Porquê? Porque é um esforço tão grande, Fizeste de uma vez. tudo de uma vez, não é? Se implementaste tudo de uma vez. Como é que eu consigo ter este conjunto de hábitos e fazê-los com consistência? Porque há 2 anos que todos os dias eu vou trabalhando no hábito. O primeiro hábito que eu implementei foi, eu acordava normalmente às 9, 10 da manhã. Pois então agora vou acordar das 10? Não, vou acordar às 9h30. 9h30? 9. 9, 8h30. Até que depois às 5, eu dei muito tempo a acordar às 5, e acordar às 5 não era muito agradável para mim, porque à noite eu não me conseguia deitar antes da meia-noite. Então comecei a pensar, olha, e se eu acordar às 6? Então ajustei ali 6 como ponto. Ao bocado de 5 não, era 6. Acordei comigo. 6 horas é a altura ideal. É mesmo a hora que me sinto bem. Então decidi fazer isso. Mas foi ajustando. Então eu ajustei este hábito. Quando este hábito já estava ok, então agora eu vou trabalhar o segundo hábito. Que foi o quê? Vou treinar. Mal acordo, treino. Claro. Pumba, é logo. Para ter aquele choque de endorfinas no sistema e o dia corre-se logo melhor. Depois, quando esta questão do treino, porque eu, apesar de ter sido profissional de exercício e saúde, eu desde 2017, 16 aliás, desde 2016 que não treinava com consistência. Treinava uma vez por mês, treinava dava uma aula aqui, outra aula lá, não era com consistência. E para recomeçar não foi fácil, não é? Recomeçar foi horrível, foi horrível. Então, mesmo eu que trabalhei 18 anos no exercício, mesmo eu senti dificuldade em recriar novamente o hábito do exercício. E eu dava 30 e tal aulas por semana. Não é? Então, senti esse desafio. Então, como é que eu criei? Bora, um bocadinho. E o que eu criei foi, comecei com 5 minutos. Eu vou acordar e vou fazer 5 minutos de corrida, 5 minutos de bicicleta, 5 minutos, só 5 minutos. Porque o que eu quero é a recompensa na minha mente de conseguir fazer. Estás a ver? Depois, quando esses 5 minutos começaram a ficar automatizados, agora vou para 10, agora vou para 15, agora vou para 20. E às vezes, quando tenho tempo, se eu tiver na minha agenda tempo, eu vou correr 10 km, vou correr 1 hora e tal. Já foste construindo e chegaste lá. Exatamente. Vou construindo progressivamente. Quando esse hábito estava implementado, por acaso estes 2 implementei ao mesmo tempo, que foi o treino e o banho gelado. Aqui foi ao mesmo tempo. Porque caía bem, estás a ver? Ou seja, eu acabo o treino, bora levar ali com o fresco fresco gelo. Fresco. O gelo, olha, vou-te dizer, uma vez no inverno, tive 3 minutos debaixo d'água e deixei de sentir os meus pés, meu. Eu fiquei tipo, graça. E alguns dedos da mão ficaram mesmo brancos, porque eu moro no Pinhal. A água para chegar aqui chega mesmo geladinha. Então, implementei esses 2 ao mesmo tempo, estás a ver? E foi extremamente agradável. E lá está, e é progressivo.
Depois disso, ok, então veio a meditação. Há aquilo pelo meio que me esqueci, que é, eu passei todos os dias de manhã, antes do treino, aliás. Antes do treino, a primeira coisa que eu faço, que é para elas não me fazerem as necessidades cá dentro de casa, a primeira coisa que eu faço, estava a me esquecer deste, é pegar nas minhas cadelas e levá-las à rua. Porque Olha, faço duas coisas numa. Levo as cadelas à rua e sinto o dia. Eu permito-me sentir o dia. Para mim, a ver lá, na minha cabeça, o significado que eu dou a passear as cadelas é sentir amanhã. Eu vou à rua e sinto, se estiver a chover, eu sinto a chuva na pele. Se tiver sol, eu permito-me sentir a energia do sol. Se estiver nublado, epá, eu sinto o dia. Permito, fecho os olhos e vivo um bocadinho, dali uns segundos a viver só o dia. Então, isso dá-me logo um outro estímulo e alimenta um dos meus pilares. Porque o meu intuito com este conjunto de hábitos é até às 9 da manhã, eu acordo às 6 e até às 9 da manhã eu tenho todos os hábitos, todos os meus pilares alimentados. O meu pilar físico está alimentado, eu treinei. O meu pilar emocional está alimentado, eu senti as minhas cadelas, eu meditei também alimento ao pilar espiritual. E o meu pilar mental também está, porque eu tenho o hábito da leitura também. Então, todos os meus pilares do ser, o físico, o emocional, o mental e o espiritual, eu trabalho-os entre as 6 e as 9 da manhã. Estás a ver? sim, sim, Então, sim. automaticamente, eu sinto-me bem. Claro. E foste É. implementando isso aos poucos. Em E 2 anos. dentro ainda Acaba em 2020, não? 2020 a trabalhar isto. dentro do cenário de quem quer emagrecer, vou criar aqui dois cenários. Um cenário Sim. é uma pessoa que decidiu, né, criou o estímulo, o desejo e entrou em ação. Começou a treinar, inscreveu-se num programa de treino. Não precisa ser num ginásio, pode ser até num programa de treino online como eu tenho e como muitos PTs também têm. Começou a treinar, é o que interessa. Em casa ou onde quer que seja, é o que interessa. Esta pessoa começou a fazer treinos logo desde o início, porque ela procurou isso. Queria começar logo, focadíssima e com treinos de mais de 1 hora. Esta é a primeira pessoa. A segunda pessoa entrou num programa de treino onde é tudo mais fácil de implementar, ou seja, confiou no processo e não se deixou influenciar. Então começou a fazer treinos curtos, de 15 a 20 minutos. O começar já era um celebrar, o começar já era uma conquista. E dentro destes duas pessoas diferentes, qual é que tu achas que se manteve mais tempo e continuou por mais de 2, 3, 4 anos? Olha, como é óbvio, não é certa, a resposta Sim, não pode mas ser dentro certa. do. Mas dentro daquilo que o que nós chamamos na programação neurolinguística ou no desenvolvimento pessoal, alucinar, eu alucino Nós estamos dizendo. aqui a alucinar, estamos a dar aqui exemplos só. Sim, sim, sim. Não, mas isto é uma expressão que utiliza no desenvolvimento pessoal, que é quando eu vou dar a minha opinião, eu vou alucinar. Estás a ver? Epá, a primeira pessoa, se começa com um volume muito grande, estás a ver? Muito possivelmente ela está focada na primeira camada da comportamental, que está focada no objetivo. E está focada num objetivo para ontem. Então, como está focada nesse objetivo para ontem, o que vai acontecer o que acontece é que ela, na resposta, é como se eu tiver, estás a ver quando estás cheio da fome e vais comer a um buffet e comes tipo 3 pratos em meia hora e depois vais-te sentir enfadado e sem energia. Ou seja, quando a comida serve para nos dar energia, nós comemos 3 vezes mais do que aquilo que deveríamos e a energia cai e pico de glicémia, nós caímos, ficamos o contrário, não é? Que é para digerir aquela porra toda. Então, o que é que vai acontecer aí? É a mesma coisa, mas em vez de ser para o sangue e para o sistema digestivo, é para o biorritmo. Nós temos um biorritmo que está preparado e está programado para 0 horas de exercício nas 168 horas que uma semana tem. O nosso biorritmo está programado para 0 horas de exercício. E de repente eu decido, por obra do Espírito Santo, que quero ter resultados e vou treinar tipo 6 vezes por semana, que é para descansar que é o domingo, 6 vezes por semana, 2 horas.
vou ter 12 horas de treino. 12 horas de treino efetivo, mais o momento que eu demoro a vestir-me, mais o banho que eu tenho que tomar que não tomaria, eu vou investir ali 15 horas de treino por semana, quando tinha preparado zero. O que vai acontecer é que vamos criar um alerta no cérebro, que é, uou, mas o que é que se passa? Estamos a gastar muita energia numa coisa que não gastávamos. Está dentro de E sobrevivência. exatamente. E aumenta exponencialmente, porque o resultado, em vez da expectativa ser assim e o planalto ser assim, a expectativa é tipo isto e aumenta a margem do planalto de desapontamento. Vai haver uma grande probabilidade de desistir. Eu nem estou a dizer atingir o resultado. Eu estou a dizer desistir. Desistir logo. Sim, sim, sim. Desistir. Há uma grande probabilidade de desistir sem o resultado ser alcançado. Também concordo. Quando nós começamos no segundo ponto, que é, ok, começar, olha, estás a dizer, eu dei-te o meu exemplo e eu fui esse segundo caso. É verdade. Eu que não tinha o hábito de treinar, comecei há 5 minutos. 5 minutos quase que era subir para a passadeira, ligar e desligar. Mas Quase que era só fazer isto, né? 5 te minutos, habituaste 5 a... minutos eu faço assim, não é? Então era tipo 5 minutos. Quando eu comecei a correr na rua, 5 minutos não dava para nada. Era descer as escadas do prédio, andar à volta do quarteirão, subir as escadas do prédio e passaram 5 minutos. No entanto, criei o hábito. E é isso que, gradualmente, o cérebro epá, não entra em choque, não entra em conflito com o cérebro. O cérebro vai se adaptando de uma forma gradual àquele hábito, não o encara como um fator externo, não o encara como um agressor, Um perigo, né? né? Exatamente, um perigo, não o encara como um perigo, como um agressor ao seu bem-estar e vai-se adaptando. E quando nós vamos a ver, imagina, olha-me este exemplo. É mais importante, imagina no intervalo de um ano, se eu for aumentando 1% de cada dia, eu vou chegar ao final do ano e estou 365 vezes melhor. Não é? É. É exponencial. Porquê? Porque foi 1% cada dia, não foi. Se eu quiser aumentar 100% por dia, eu vou chegar a um momento de exaustão e que vou desistir. Então, no final do ano, eu posso estar 300 vezes melhor ou 100 vezes melhor, mas depois, como me cansei, piorei e até às vezes estou pior. Exatamente. Então, se for gradual, para mim, na minha perspectiva, é mais consistente. Tem mais probabilidade de durar ao longo do tempo, de perdurar. Tem mais probabilidade de se tornar identidade. Mais enraizado em nós. Exatamente. Porque olha, vou-te dar outro exemplo. Sabes como é que funciona o crescimento do bambu? E o bambu é uma das árvores Mais mais, pode forte. parecer, mas é uma das árvores mais fortes, porque verga para caraças. Mais flexível que há. Sabes como é que funciona o crescimento do bambu? É brutal. E é uma grande metáfora para isto que nós estamos a falar. Os primeiros anos do crescimento do bambu, ele não cresce fora da terra. Ele está a crescer, a criar raízes. E as raízes são tipo dispersas. Não são para baixo, são dispersas. Ele cria grandes raízes à volta, cria um grande diâmetro de raiz. E quando sente que, ok, já tenho sustentabilidade para crescer, então começa a crescer na vertical. Estás a ver a Quando cena? se sente uma base, que tem uma base sólida, é que Exatamente. Quando sente que já está estável, quando já é sólido, a base, as raízes, quando já tem raízes que o conseguem sustentar, então começa a crescer. E depois cresce aquela coisa estapafúrdia que e não parte. torna-se. Que não E parte. não parte. Aquilo verga para caraças, que o vento abana para caralho, parece um chicote que anda para ali. E não parte aquilo. É como nós também Porquê? devíamos ser. Primeiro construir os Exatamente. pilares fortes para depois partir para Exatamente. algo mais forte. Algo mais alto. Imagina que naquela altura toda ele não tinha raízes suficientes para o suportar. Vinha uma rajada de vento e ele puf, caía e perdia-se e morria. Não é? Então nós podemos aprender muito com esta metáfora do bambu, sabes? E tem toda a lógica. Por isso é que eu também, a base dos meus programas de treino tem essa base mesmo. É construir primeiro os pilares fortes, que eu comparo o nosso corpo a uma casa. Então, nós primeiro temos que construir os pilares de sustentação tão fortes da nossa casa, só para depois construir a parede e só depois construir o telhado. E assim construímos a nossa casa e a pensar em construir o nosso castelo, que é a nossa vida, o nosso corpo. E é isso que nós também devemos fazer no nosso exercício, é construir o nosso castelo. Né? Há uma metáfora bíblica
E ainda vou acrescentar uma coisa para enriquecer um bocadinho essa metáfora, que é há uma metáfora bíblica que fala sobre construir casas sobre a areia ou construir casas sobre a rocha. Então, se nós pensarmos, e em cada uma delas nós podemos ter pilares, não é? Os tais pilares que estás a dizer. Só que outra coisa ainda é qual é que é a envolvência, onde é que é a envolvência onde vamos construir esses pilares. Então, se for na areia, é como se nós estivéssemos a construir o hábito. Olha lá a ligação que eu vou fazer. Se for na areia, é construir o hábito no resultado. Vamos estar a construir uma casa toda fantástica, XPTO, vamos estar a investir energias e tal, mas para resultado. Se nós construirmos sobre a rocha, pá, impactante, que aquilo não erga, não amola, é estar a construir sobre a identidade. E então aí, vais construir sobre rocha, que é da tua identidade, de uma forma progressiva, com bons pilares, com bons alicerces, para depois fazeres o quê? Meteres as paredes, e as paredes podemos dizer que aqui que é a dimensão do fazer, vais aprender a fazer, né? E depois o telhado é o teres, Eu vais quero. ter cobertura, vais ter proteção, vais ter E mesmo segurança. que venha qualquer tempestade que seja, a tua casa, Não o teu verga, castelo, aguente. não verga porque está sobre a rocha, estás a ver? Está sobre a rocha, tem bons alicerces, tem paredes firmes e tem um telhado espetacular. E nós Então devemos não ser vai. assim, devemos construir assim a nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa vida. Não é? Temos que construir o nosso castelo de forma forte, mas de forma progressiva e gradual. Tal como se implementa um hábito. O hábito que nós queiramos implementar, desculpa, tem que ser gradual, tem que ser fácil. Não é? Nunca é fácil, mas mais agradável. Não, nunca é Sim, fácil. nunca é fácil. Não há fácil. Não há fácil aqui. Porque é bom gerir essa expectativa. Não há fácil. Olha, Mais agradável. exatamente. Mais acessível, de uma maneira um bocadinho mais fácil do que seria. Não fácil, mas é um bocadinho mais fácil. Por exemplo, imagina, a resposta deve ser, nós devemos tornar a resposta o mais fácil possível, Claro. o mais ágil possível de executar, que é para podermos tornar o hábito contínuo. Por exemplo, agora, dentro desta questão da facilidade, fazermos, se nós em algum momento da nossa vida queremos ou quisermos alterar o nosso comportamento e construir um novo hábito, significa que a maneira como estávamos a viver não estava a ser fácil. Estávamos a levar a um mal-estar. Fazer esse novo hábito também é difícil. Então, é difícil continuar com o comportamento antigo e é difícil criar um comportamento novo. Então, a questão aqui é decidir qual é que é o difícil com que queremos viver na nossa vida. Claro. E é simples. Então aqui esta maneira de gerir expectativas aumenta a probabilidade de mantermos o hábito, de criarmos de facto esse comportamento e de alterarmos esse comportamento. Está a ver? É exatamente. Boa. De forma, tudo o que nós falamos aqui, falamos do ciclo do hábito, não é? Desde o estímulo, não é? O olhar para o espelho, Estímulo, exatamente. até o desejo de querer mudar. Exatamente. O que é que eu vou fazer? E agora? Quem é que vou pedir ajuda? É quando nós pesquisamos, é quando nós procuramos ajuda, é quando nós falamos com os nossos amigos, o que é que fizeram, o que é que vão fazer. Onde temos a resposta, ou seja, entramos em ação. Um exemplo é entrar num programa de treino, por exemplo, de emagrecimento, ou transformação corporal, ou comportamental, e depois tu recompensares constantemente qualquer que seja o teu resultado, nem que seja o começares a fazer 5 minutos de exercício como fazia o Tito no início. Sem dúvida. E aí, ser... ou seja, tu falaste num ciclo, né? Aí fechamos o ciclo e podemos progredir para outra conquista maior. E assim progressivamente, correto? E é um ciclo porquê também? É um ciclo porque quanto mais vezes rodarmos este ciclo, mais enraizado a nível neuronal, a nível anatómico, mais evidente será esse caminho neuronal. Ou seja, as células todas que nós ativamos até ao cérebro para tornar que criam aquele hábito. Então, quanto mais vezes percorremos esse ciclo de estímulo, desejo, resposta e recompensa, quanto mais vezes passamos por aí, mais probabilidade ele tem, ou mais autónomo ele se vai tornar.
é que Também, nós nem pensamos. exatamente. Também vai trabalhar um bocadinho nas nossas crenças, né? Cada vez vamos Sim, sim, reforçando a crença que vamos conseguir. Por isso é que tem que ser gradual, não é? Tem que ser uma forma. sem dúvida. Não podemos ter expectativas muito altas, porque também pode acontecer o contrário. Nós termos estímulo, o desejo e entramos em Uhum. ação. E no final não termos o resultado que desejamos. Yeah. E depois voltamos a fazer o mesmo. E se nós voltamos a fazer o mesmo sem pensar, vamos talvez continuar a ter insucesso e vamos cada vez potenciar aquela crença que não conseguimos fazer, que não é Sim, para nós. sim. E nós temos que Aí eu. quebrar essa crença. Ou seja, o importante quando nós, o que eu quero aqui chegar e também deixar de falar um bocadito é, quando nós chegarmos a esse ponto de não ter sucesso, porque a avaliação é muito importante, por exemplo, no exercício, temos a avaliação inicial e final. O final ali, final de um ciclo. Se não Uhum. for um resultado positivo, não comeces à toa, não comeces a fazer à toa. Para, verifica conscientemente o que é que tu fizeste, fala com alguém da nossa área para te ajudar, porque é importante nós vermos o que é que nós fizemos, o que podemos alterar para que o próximo ciclo já consigamos contribuir para uma crença positiva e não negativa. Não é? Isto também tem a ver com o sucesso. É o ciclo do sucesso, estás a dizer. Que é quando. Olha, para isto, a parte do ciclo do sucesso mais importante de frisar é isso que estás a dizer, que é o resultado. Muitas das vezes nós encaramos o resultado como negativo e não existe resultado negativo nem resultado positivo. Existe resultado, ponto final, parágrafo. Resultado é resultado. Exatamente. Então, quando é que a nossa mente encara o resultado como negativo ou positivo? Imagina, nós estamos no ponto A, aqui no ponto A, e queremos ir para o ponto B, não é? Ponto A para o ponto B. E imagina, se nós estamos aqui no ponto A e temos uma ação e o resultado é este, põe, leva-nos para aqui. Nós encaramos como negativo. Porquê? Porque nos afastou do ponto B. No entanto, levou-nos para um ponto C. Nós que estávamos aqui, aprendemos que com a ação 1 chegamos a este ponto. Epá, hoje não é o ponto que nós queremos, mas na nossa vida nós podemos vir a querer chegar àquele ponto. Então, se viermos a querer chegar àquele ponto e se tivermos aprendido que chegamos lá através da ação 1, mais tarde na nossa vida, se nós quisermos chegar ao ponto C, vamos saber, O que não né? fazer. Não, e vamos saber o que fazer, vamos saber que é a opção 1, percebes? Ou seja, eu sei que a ação 1 que eu tive levou-me ao ponto C. Hoje não é o ponto que eu quero. Mas mais tarde na minha vida não sei se eu vou querer estar no ponto C. E eu já vou saber que para chegar àquele ponto é fazer aquela ação. Percebes? Ok, aprendi, está tudo bem, fantástico. Mete lá na biblioteca de experiências na tua mente. Então, depois, volta, avaliaste, sabes que estás no ponto C, não no ponto B que tu querias, voltas a ter uma ação. Pum, fazes uma ação e leva-te para aqui. Uou, celebra! Celebras aqui porque aprendeste, celebras aqui porque te aproximou para caraças. Só que o que vai acontecer, a ação 2 aproximou-te muito, trouxe-te ao ponto D. Depois vais ter a ação 3 que vai lá para aqui. Pum! Eia, que caraças, estás outra vez mais longe, um caneco. Mas já sabes que vais. Pá, e a vida é isto, a vida é. Nós fazemos uma coisa e leva-nos para aqui, leva-nos para aqui, leva-nos para aqui, leva-nos para aqui, leva-nos para aqui. E a partir das aprendizagens que nós fazemos na vida, é que vamos saber, ok, puf, consegui chegar ao ponto Porque B. o errar também é uma Faz coisa parte. fantástica. O errar é a oportunidade de Fantástico. nós aprendermos. É isto que nós temos que encarar, não é? Claro, O errar é claro. uma dádiva, porque E, aprendemos e, o que não devemos fazer. e o errar, digo mais, há uma parte antes ainda dessa, que é quando nós erramos, é muito bom sinal, porque é sinal que estamos em ação. É sinal que Exatamente. fizemos alguma coisa. Não errar é horrível. Não errar para mim é falhar. É E qual é sinal que que é a não diferença? fazemos nada. Estamos no. Exatamente. Qual é que é a diferença entre falhar e errar? Falhar é quando nós queremos fazer alguma coisa, queremos alguma coisa na vida, mas não fazemos nada. Ficamos sentadinhos à espera que essa coisa venha ter connosco. Estamos a falhar, meu. Estamos a falhar. Logo à partida estás a falhar. Errar é quando eu quero alguma coisa na minha vida, entrei em ação em direção a essa mesma coisa. Epá, e afastou-me um bocadinho. Ok, errei, está-se bem. Mas eu aprendi com aquele erro. Ainda bem que eu errei. Epá, erra. Se houver uma moral para dizer aqui e um conselho para dar aqui é erra, erra, erra e volta a errar. Porque o erro, o teu maior professor, é o último erro que tu fizeste.
Exatamente. Então, é errar que nós vamos ajustando e refinando a máquina, refinando a estratégia para conseguirmos chegar ao ponto em que queremos. E esta é a base do coaching. Aqui também, falando um bocadinho da minha área, esta é a base do coaching. O coaching é isto: nós estamos no ponto A, queremos chegar ao ponto B e bora lá desenvolver estratégias para chegar a esse mesmo ponto B. E a base é esta. Isto é a modo como funciona, o chegar lá. Fantástico. Agora, só para resumir um bocadinho aquilo que nós falamos para encerrar, que já vamos numa hora e meia, acho eu, aqui de É. conversa, e estávamos aqui mais tempo, pronto. Bom, Uh, falar do que estamos é um dia, ou uma vida a falar disto. Talvez haja mais, vai haver de certeza mais oportunidades para falarmos, está bem? Mas agora aqui para cobrar aqui um bocadinho para este ciclo do hábito, este ciclo que nós estamos aqui a fazer de vos dar algo positivo e de vocês aprenderem e contribuir para a vossa transformação, já desde hoje. É importante aqui reter que é importante celebrares quando começares a implementar um hábito, começa gradualmente, celebra, tenta não te focares nos resultados, mas sim naquilo que tu queres ser. Queres ser o quê? Mais saudável, mais confiante, mais alegre, mais feliz. Mais feliz, isto calhar não existe, mas uma pessoa feliz. Existe, eu sou ainda mais feliz. Mais feliz é uma coisa fantástica. E também muito importante reter esta parte final. Errar é aprender. Errar não é motivo de baixar os braços. Errar é motivo de ação. Estou no caminho certo. Porque só aprender. Só quem não erra, não aprende, não está em ação, como diz o Tito. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, Tito, para encerrarmos aqui a nossa... Olha, só relembrar-te a parte da identidade, não é? Sim, olha, e uma última estratégia, que é, há uma expressão em inglês que diz fake it till you make it. E fake it till you make it significa finge até que atinge. Estás a ver? A maneira melhor que eu encontrei para traduzir isto foi isto. Pois. Está aqui a Elsa. Finge. Aqui um comentário, não sei se consegues ver a Elsa aqui no Instagram. Sim, eu vi. A Elcinha disse que o maior é o erro, o maior é a aprendizagem. Exatamente. Elsa, por favor. Bela frase. Já fez uma live comigo. Isto é um poder da natureza, esta é a Elsa. Beijinho no coração, Elcinha. É a maior aprendizagem. É verdade, é isto mesmo que nós estamos aqui a tentar transmitir-vos. Começa já hoje. Não fiques parado, não fiques parado. Começa já hoje. Certeza já tens o estímulo, o primeiro nível do ciclo do hábito. Já te deste conta que precisas. Estás à procura, faz. Entra num programa de treino. Entra em qualquer coisa que te transforme. Entra em algum programa que tu aches, tu tens a certeza que vais transformar a tua vida. Entra, começa já hoje. E por falar em começar, vocês inscrevam-se naquele link que eu coloquei aqui como comentário, está bem? Porque amanhã vamos ter outra live com a nutricionista, para a semana vamos ter mais. Portanto, inscrevam-se, entrem no grupo do WhatsApp para saberem quais são todos os eventos que vamos ter nesta jornada de transformação. O Tito é um dos que também vai estar dentro do meu programa que eu estou a desenvolver. Vai lá estar, vai-vos dar aulas, está bem? Sigam o Tito, está aí o perfil, sigam-no, façam-lhe perguntas, que ele é 100% prestável e gosta de ajudar, tal como eu. Portanto, sigam-no, compartilhem, falem connosco, porque só a falar, se vocês comentarem aqui na parte de digital, quando nós publicamos um treino, quando publicamos algo para vos ajudar, só vocês comentarem que nós sabemos que nós vos estamos a ajudar. Por isso, comentem, partilhem, sigam-nos, tanto aqui como no YouTube, como no Facebook. Estamos aqui, isto é uma experiência, nem sei se o som está a correr bem aqui no YouTube e no Facebook. Amanhã vai correr melhor, de certeza. Errar é aprender, está bem? Eu não me importo errar porque estou a aprender e estou a gostar muito de aprender. Portanto, quero errar muito. Muito mesmo, que é para daqui a um ano vos conseguir ajudar ainda mais. Daqui a 2 ainda mais. Daqui a 10 anos vamos dar-vos uma transformação brutal.
Sem dúvida. Sem dúvida, mano. Sem dúvida. Pronto, Tito, olha, não sei se queres dar alguma coisa, despedida. Olha, gratidão, gratidão imensa, Greg. Gratidão a todas as pessoas que estiveram a assistir. Pá, sabes que eu considero sempre que é fantástico. Significa que quem esteve a assistir, e se estiveste a assistir esta hora e meia toda, significa que o primeiro passo está dado, que é o comprometimento. Estás comprometido contigo em mudar. Por isso mesmo é que estás a ver algo sobre mudança aqui e agora. Portanto, a partir daí passares desse comprometimento para a ação. De facto, passar para a ação no sentido de bora lá, fazer. Como dizia a minha avó, e é o segredo para tudo. Se tu queres ter pão, não podes simplesmente olhar para a massa. Tens que meter a mão na massa e amassar. Tens que entrar em ação. Então, faz isso. Mete a mão na massa, amassa a massa com todo o teu vigor, com toda a tua determinação. Já tens o compromisso. Então, usa a determinação, usa a consistência e vais ver que os resultados vão chegar lá. Portanto, gratidão por esse comprometimento, por estares aqui a observar, por estares aqui a assistir, por terem ido compartilhando e participando na live também. Gratidão, Greg, por me teres convidado. E qualquer coisa, como o Greg disse muito bem, eu respondo a tudo. Eu comprometo-me, um dos compromissos que eu tenho é responder a todas as perguntas. Por falar em responder, deixa-me carregar aqui o balão. Espera aí. Está aqui umas perguntas. A Madalena a dizer porque é tão fácil adquirir maus hábitos e tão difícil adquirir os bons hábitos ou saudáveis. Porque é que a nossa mente é tão fácil fazer mal a nós próprios? E é isto que nós falamos, não é, Tito? Tem a ver com tudo o que nós falamos. A questão é tão fácil ter maus hábitos como ter bons hábitos. O ponto é que nós, os maus hábitos, já os fomos interiorizando. E normalmente isto que é considerado mau hábito é porque tem algum aliciante pelo meio. Ou seja, imagina que o desejo ficou muito evidente. Olha, vou-te dar um exemplo. Fast food. E não vou dizer aqui nenhuma cadeia, nenhum nome famoso de cadeias. Mas fast food. A comida fast food está fabricada, como eles sabem como é que funciona esta treta dos hábitos. O que é que eles fazem, Greg? Há um estímulo. E o estímulo é o cheirinho. O cheiro das batatas, o cheiro das pizzas, o cheiro dos hambúrgueres é característico. E quando o perfume, os químicos que são colocados naquela comida, é para aquela comida cheirar daquela maneira. E a energia rápida, né? Exatamente. Aquilo está preparado ao ponto de, quando entra na nossa boca, automaticamente se desfaz. Porquê? Porque quando se desfaz, projeta-se mais na língua e liga mais papilas gustativas, ou seja, aumenta mais a sensação de sabor. Então, os químicos estão colocados na comida de modo a tornarem o estímulo mais evidente, de modo a aumentarem o desejo, tornarem o desejo mais aliciante, de modo a resposta ser fácil. Portanto, o fast food foi a primeira coisa que criou entregas ao domicílio. Foi as pizzas ao domicílio, foi os hambúrgueres ao domicílio. Estás a ver? Antes de haver o Uber Eats, já as pizzas eram entregues em casa. Estás a ver? Então, facilitou o processo. E depois a recompensa. A recompensa é aquele orgasmo das papilas gustativas, como eu gosto de chamar. Que é nós temos aquele wow e conseguir comer aquilo. E quando nós fazemos isto muitas vezes, acontece. Então, é mais fácil nós criarmos estes hábitos maléficos porque a sociedade, porque a indústria sabe como é que a nossa mente funciona. E é o tabaco. O tabaco é a mesma coisa. Percebes? Então, a indústria usa estes pontos da nossa mente para aumentar a probabilidade de nós consumirmos esses mesmos produtos. Então, daí nós criamos este hábito maléfico. E depois, como aquilo tem químicos, como aquilo tem açúcares, tudo tem açúcar, meu. Tudo tem amido, que é o açúcar, que é o milho, né? Tudo tem esses açúcares. E depois vai interferir como? Na nossa saúde. E andamos para aqui armados em tolos, armados em zombies, porque estamos a ser guiados a comer coisas, pura e simplesmente porque estão a usar isto. Olha, sabias que nesta questão dos hábitos, a publicidade, o marketing, a publicidade, é fantástica a trabalhar estes hábitos. Porquê? Porque eles despertam estímulos onde não haviam
e automaticamente o desejo também. O marketing o objetivo é despertar estímulos e desejos nas pessoas onde não havia, ou seja, problemas que não haviam, para quê? Para nós entrarmos em solução, em resposta e recompensa. Exatamente. Outra aqui, a Ana Magalhães, escreveu aqui várias coisas. Eu gostaria de saber as horas que vai dar aulas. Ana, inscreve-te no link, caso não tenha inscrito. Eu no final desta live vou deixar no comentário para vocês se inscreverem e vão ter acesso a todas as informações de todas as aulas que vão haver, está bem? Outra uma pergunta, ela também escreveu aqui várias coisas. Acho que é, não é já mereço, acho que já emagreci 10 quilos, mas a minha barriga é difícil. Ana, é muito importante que vocês percebam que não, nós nunca perdemos, não há nenhum exercício, nenhuma dieta que nos faça perder gordura localizada. Isso, quem vos diz isto, está errado. Não existe. Nós perdemos gordura pelo corpo todo, no geral. E o que é que acontece? Onde temos menos gordura acumulada é onde nós vemos rapidamente, na cara, nos braços. Onde temos mais gordura acumulada é onde é mais difícil, ou seja, mas não é mais difícil porque não estamos a perder. Estamos a perder também na barriga, mas como temos mais para perder, notamos menos. Mas continua porque o processo é esse mesmo, é sentir essa diferença que não estás a perder a barriga, mas estás, porque tens mais gordura aí nesse sítio e como perdemos gordura numa forma geral, isso é um processo que também é importante combater, tem a ver com os ruídos, não é? Isso também contribui um bocadinho nos ruídos mentais. Não vamos falar sobre isso, não é, tipo, mas os Sim. ruídos, que é tipo umas barreiras que se criam em nós para pararmos. Isto é Olha, algo que está a criar falando da para live, parar. Mas não, luta contra essa barreira. falando da live de hoje, em vez de pensares, em vez de levares a tua mente para a casca da cebola, ou seja, em vez de levar a tua mente para o resultado, que é perder a gordura da barriga, e antes de mais, parabéns, lembra-te, celebra os 10 quilos que já foram à vida. Celebra sempre que 100 gramas vão à vida. Celebra sempre que 100 gramas vão à Exatamente. vida. Porque é esse celebrar cada 100 gramas que desaparece que fazem com que tu te tornes mais saudável, que tu sejas mais saudável. Se tu levares isso do eu quero perder a gordurinha desta barriga e se levares isso para eu quero ser mais saudável, acredita que a magia vai acontecer. Olha, está aqui a Elsa a dizer, a dar o seu exemplo fantástico que ela partilhou comigo na live de como é que perdeu e desta forma apreciativa já vai em 50 quilos à vida. Esta mulher Fantástico. mandou um ser vivo, uma rapariga portuguesa dos seus metros e 60, que normalmente anda ali à volta dos 50 quilos, a Elcinha mandou uma pessoa à vida. 50 Epá, quilos. fantástico, Elsa, fantástico. Isso Mesmo. é uma conquista extraordinária, um exemplo a seguir. E assim, e deste modo, progressivo, a celebrar. A Elsa é um exemplo fantástico de quem celebra. Pá, esta mulher é um exemplo. Eu adoro a Por isso Elsa. é Um que é beijo muito por esta. importante vocês procurarem ajuda, liguem-se a um grupo, liguem-se a alguém que vos ajude. Por isso é que nós estamos aqui a fazer programas para atingir mais pessoas, para vos influenciar. Por isso é que estamos aqui hoje, para vos dar conhecimento de certas coisas certas barreiras que vocês vão encontrar e assim, tendo consciência daquilo que é como se vocês fossem para uma cidade que não conhecem. Hoje tem o GPS, é mais fácil lá chegar. Ou seja, nós somos o GPS. Mas se vocês forem sem GPS, sem nós, sem ninguém a ajudar-vos, vão lá chegar, são capazes de lá chegar, mas demoram o dobro do tempo, o triplo do tempo. E às vezes perdemos e voltamos atrás e não chegamos ao destino. E é isto que nós estamos aqui a fazer, nós somos o vosso GPS. É isso que nós queremos ser. O Tito, na parte comportamental e na parte do exercício, sermos o vosso GPS para que vocês consigam chegar ao vosso caminho de uma forma mais, nunca confortável, mas mais facilitada, mais acessível, não é? Termos consciência do que vamos a encontrar para conseguir ganhar força para ultrapassar. Sem dúvida. Há mais alguma questão, Não campeão? há mais nenhuma questão, já está tudo respondido. Obrigado a todos pela vossa presença, um sábado à noite. Amanhã há mais, apareçam aqui às 9h30. Desta vez vai ser com a nutricionista Rita Parente, está bem? Apareçam, tenham um bom sábado, um bom fim de semana,
Obrigado, Tito, por teres aceito o convite, por estares aqui. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Foi fantástico. Eu gosto muito de estar aqui. A minha missão é ajudar, e a do Tito também. Por isso, só estarmos aqui, o nosso tempo, contribui para a nossa realização, para a nossa felicidade. A do Tito, Sem dúvida. de certeza Sem dúvida. também. Sem dúvida. Olha, vou-te dizer, há uma máxima que eu tenho que é, basta haver uma pessoa a dizer e a sentir isto, desta questão que foi dita, e epá, para mim, job well done, logo. Significa que foi um trabalho bem feito e que valeu a pena cada segundo aqui investido. Claro. Portanto, gratidão por este momento que fica na memória. Claro que sim. Obrigado a todos. Espero que vocês procurem ser quem vocês querem ser, tá bem? Procurem ser primeiro, antes de fazer. E comecem a agir. Comecem a agir. Façam, errem. Comecem, procurem, entrem. Porque tudo vai acontecer. E lá no fundo, a conta vai fechar, de certeza. Olha, a única certeza que nós temos na vida é essa, é que lá no fundo a conta fecha. No final da linha, Não era isto nesse acaba. sentido, mas sim, pronto. Muito obrigado, Tito. Olha, mas sabes o que é isso? Não quero explanar muito, mas sabias que o país mais feliz do mundo, só para dar esta última deixa, o país mais feliz do mundo, uma das razões pelas quais é o país mais feliz do mundo, é porque tem constantemente presente a ideia de que no final da linha isto acaba e a morte é certa. Então automaticamente eles aproveitam todos os dias, cada segundo do seu dia. E assim são mais felizes. Claro, e é assim tem que ser, temos que aproveitar e cuidar de nós. Aproveitar também é Com isto priorizar a eu nossa queria. vida, a nossa casa, que é o nosso corpo. Sem dúvida. Obrigado, Tito. Gregzão, beijo no Muito coração. obrigado, um grande abraço, um beijinho a todos e até breve. Amanhã, 9h30, cá estamos outra vez. Vou aqui primeiro desligar aqui no Instagram, com licença.